Se existe uma coisa que nós não vemos, mas que com certeza existe, essa coisa é o mundo espiritual. E ele tem se tornado cada vez mais evidente para aqueles que observam os seus sinais. E por mais que a gente preferisse que ele fosse um mundo apenas do bem, a verdade é que ele também é um mundo do mal. E muitas vezes nós temos sido destruídos porque nos falta o conhecimento. E muito embora eu não tenha a pretensão de esgotar aqui o assunto, existe um mínimo básico que nós devemos conhecer. Vamos falar sobre isso hoje? Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar e aqui tratamos de crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta. E se esse assunto te interessa, se inscreva no canal. Você também pode curtir, comentar e compartilhar se assim desejar, bem como deixar suas dúvidas nos comentários. Nós temos vídeos todas as sextas-feiras às 18 horas. Bom, quem estuda os evangelhos e a vida de Jesus percebe que muito do seu ministério envolve embate com espíritos imundos. E a minha experiência no assunto e os estudos que tenho feito acerca disso me ensinaram algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Jesus fala assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. No momento em que você tem um encontro com Jesus, começa o seu processo de limpeza e esvaziamento dos espíritos maus. Entenda a casa como sendo você, sua mente, suas emoções e seu corpo. Algumas pessoas passam por processos explícitos de libertação e outras não. Mas independente de passarem ou não, fato é que não se pode deixar a casa vazia. E isso se trata de ter comunhão com Deus, ou seja, oração, adoração, comunhão e também o conhecimento acerca daquilo que te deixa vulnerável. Então eu quero falar de 6 coisas que podem te vulnerabilizar em termos espirituais. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre legados espirituais ou heranças espirituais. Existem pessoas que não acreditam em heranças espirituais. Mas se somos corpo, alma e espírito, e muitas vezes temos heranças materiais, físicas e emocionais, por que duvidar de termos também heranças espirituais? Que tudo aquilo que é ruim, que aconteceu na vida dos nossos pais, avós e antepassados e se repete em nossas vidas, pode ser sim uma herança espiritual. Eu sempre acredito que nós temos que tratar todas as coisas num conjunto, no aspecto físico, no aspecto emocional e no aspecto espiritual. E muitas vezes a gente trata apenas do físico e do emocional, sem levar em consideração o aspecto espiritual da coisa. Então, uma vez que a gente observa e constata isso, o que nós devemos fazer? Eu costumo dizer que tudo no mundo espiritual começa primeiro pela nossa conscientização e depois com a nossa verbalização. Então, o primeiro passo é identificar, renunciar verbalmente e depois tomar posse daquilo que Jesus fez para nos libertar. E essa renúncia deve estar atrelada à confissão e arrependimento. Houveram heranças espirituais na minha família que eu gostaria de ter descoberto há mais tempo, para que eu pudesse ter um posicionamento espiritual em relação a isso. Porque muito embora às vezes nós sejamos cristãos há muito tempo, existem coisas que a gente só vai descobrir muito tempo depois. Então, essas coisas não foi possível renunciar a tempo na minha vida, mas eu usei esse conhecimento para que outras pessoas da minha família pudessem renunciar, e isso deu certo. Mas não devemos achar que tudo se resume àquilo que herdamos. Existe também a nossa parte e a nossa responsabilidade. Jesus falou que determinadas castas só saem com jejum e oração. E muitas vezes não nos damos conta que o processo de libertação é um ato contínuo, principalmente quando a pessoa teve um envolvimento mais profundo com o mundo das trevas. Lembre-se que o inimigo foi expulso do céu. Isso quer dizer que ele resistiu a sair de lá. E se ele resistiu na presença de Deus, o que dirá em relação a nós que somos humanos e mortais? Ele com certeza vai resistir a sair de determinadas áreas de nossas vidas. E cabe a nós insistir e persistir para que isso aconteça. Mas todo aquele
confia e busca para si uma vida de oração, jejum e obediência, tem em si o poder para vencer o mal. A segunda coisa que pode te vulnerabilizar são objetos e símbolos. Nós não vemos um mundo espiritual e muitas vezes ele é representado por símbolos. Da mesma forma, por exemplo, que os times têm as suas camisas que o representam. Da mesma forma, muitas vezes, o mundo espiritual do mal é identificado pelos símbolos que o representam. E muitas vezes não ficamos atentos a símbolos que têm um significado no mundo espiritual. E não apenas símbolos, mas muitas vezes objetos que têm um significado e um poder no mundo espiritual. Existe uma passagem bíblica que fala sobre os lenços de Paulo que curava. E muito embora isso não seja uma prática utilizada hoje em dia no mundo evangélico, verdade é que é possível transferir poder para objetos. Então, sim, muitas vezes objetos são portas de entrada para o inimigo, ainda que você não acredite. E isso acontece quando tais objetos são dedicados a ele. Toda vez que uma determinada coisa é dedicada ao inimigo, ele passa a ter acesso a todo aquele que aceita essa determinada coisa, ainda que essa pessoa não tenha conhecimento disso. A gente desconhece, mas muitas pessoas fazem pacto para obter o sucesso, dedicando para isso as suas marcas e muitas vezes as suas produções. Eu particularmente tenho o hábito de orar, abençoar e quebrar em nome de Jesus todo pacto relacionado a qualquer objeto que entre na minha casa, quer seja ele ganho ou comprado. A terceira coisa que pode te vulnerabilizar são os sentidos. O que você come, o que você bebe, o que você vê, o que você cheira, o que você fala e até muitas vezes as relações sexuais que você tem. Ou seja, todos os seus orifícios podem ser porta de entrada para o inimigo. Enfatizando ainda as coisas que muitas vezes são dedicadas. Ou seja, alimentos, perfumes, bebidas. E em relação a relações sexuais, deve ser considerado tudo aquilo que é ilícito. Ou seja, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus te deixa vulnerável. E nessa categoria de sentidos, eu quero incluir filmes e músicas. Eu já soube de um caso de um pastor que foi chamado numa determinada casa para fazer uma oração de libertação por um rapaz que ficou possesso depois de ver um filme de terror. A família dele o convidou para ir lá orar pelo rapaz e posteriormente ele me contou esse caso. É claro que existem pessoas mais vulneráveis do que outras, mas é preciso ficar atento, porque muitas vezes o inimigo trabalha na nossa desatenção. E eu não estou falando esse tipo de coisa para que se fique neurótico, mas muitas vezes as coisas acontecem e a gente não sabe o porquê. Eu costumo dizer que ficar atento ao mundo espiritual é como se você possuísse um galinheiro numa área que existem raposas. Você não deve ficar a cada 5 minutos olhando para ver se as raposas roubaram suas galinhas, mas você deve ter atenção nas galinhas que você tem e nos ovos que você produz. A quarta coisa que se deve estar atento e que pode te vulnerabilizar são sentimentos ruins. Ressentimento, falta de perdão, mágoa, culpa, raiva, inveja, muitas vezes são um terreno fértil para a influência do mal. Ao longo da minha jornada com Cristo, eu tive a oportunidade de ver pessoas possessas e até expulsar demônios no nome de Jesus. E eu reparei que muitas vezes pessoas com muita raiva, elas ficam exatamente com o mesmo semblante de pessoas possessas. E não é à toa que a carta de Efésios diz no capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E logo depois, no versículo 27, ela diz, não deis lugar ao diabo. Perceba que um versículo vem logo após o outro. Então, sim, sentimentos ruins têm muita relação com permitir que o inimigo trabalhe no nosso coração. Mas se os sentimentos são algo que Deus colocou em nós, como nós devemos lidar com eles? Da mesma forma que lidamos com tudo referente às nossas vidas. Ou seja, orando e submetendo a Deus. Nem sempre a gente vai conseguir controlar aquilo que a gente sente, mas aí vale jogar luz nas nossas trevas, trazer à luz, confessar, falar da nossa incapacidade de lidar com determinadas coisas. Eu gosto muito de um versículo que diz, confia ao Senhor as suas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, faz aquilo que é certo e confia no Senhor.
Cuida daquilo que você faz, independente daquilo que você sente, porque você vai dar conta daquilo que você faz. E existem coisas que nós devemos fazer independente daquilo que a gente sente. Então, quando for esse o caso, submeta tais sentimentos ao Senhor, porque Ele é poderoso para inclinar os nossos corações. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é poderoso para efetuar em nós tanto querer quanto realizar. A quinta coisa que te vulnerabiliza são vícios. Vício é tudo aquilo que faz você perder o controle acerca de si mesmo. E tudo aquilo que você não controla, controla você. E seja qual for a natureza do vício, ele sempre é destrutivo. Destrói o corpo, destrói as finanças e muitas vezes destrói até os relacionamentos. E tudo aquilo que tem a função de destruir está relacionado ao inimigo, porque é ele que veio para roubar, matar e destruir. E por último, e não menos importante, aquilo que muito te vulnerabiliza no mundo espiritual é a desobediência. Desobediência é tudo aquilo que o Espírito Santo nos sinaliza através da palavra de Deus que devemos fazer e nem sempre fazemos. Porque não conseguimos, porque não queremos ou porque nós achamos que não é importante. Quando não conseguimos, ainda tem um atenuante, porque aí é só pedir a Deus forças para conseguir. Mas o problema é quando não queremos ou quando não damos a devida importância àquilo que devemos dar. Entenda como obediência aquilo que nem sempre você consegue fazer, mas que você confessa e submete a Deus para que você faça. Mas se existe uma coisa que todo cristão deve ter em mente, é que obediência é sinônimo de autoridade espiritual. Quanto mais obediente você for, mais seguro você vai se sentir para lidar com o mundo espiritual do mal. Conclusão: a palavra de Deus diz que Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Então existe sim uma provisão de proteção e livramento para as nossas vidas. O inimigo não age se não houver legalidade para ele agir, mas ele é sorrateiro e desleal. E muitas vezes ele obtém essa legalidade através do nosso desconhecimento e por ignorar as coisas. Então cabe a cada um de nós desenvolver o conhecimento que a gente precisa. Fato é que o mundo espiritual do mal não está totalmente explícito na palavra de Deus, mas o Espírito Santo nos ensina aquilo que nós precisamos saber. E ao longo dos séculos, o Senhor tem ensinado aos seus servos a lidarem com essas coisas. E cada vez mais esse conhecimento tem se feito necessário, porque o mal existe e tem ficado cada vez mais forte, mas não para aqueles que se conservam atentos e vigilantes. Medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.